a Deus, ceia do Senhor, é um momento propício para a reflexão na palavra de Deus, onde nós, olhando para essa mesa, trazemos ao nosso coração o significado dela, aquilo que Cristo fez por mim e por você um dia. É por isso que o tema proposto para a nossa reflexão no dia de hoje é justamente esse, a mesa da salvação. Apesar de mencionarmos aqui, de fato, o que será, o que foi o sacrifício de Cristo, é um conteúdo de doutrina, é um conteúdo para crente. Resumindo, quando olhamos para o conteúdo de ceia, falamos de um conteúdo para crente, para o cristão, porque de fato, muitas vezes nos motivamos em ouvir discursos de Jesus, sim, que falam no nosso coração. Mas também quando olhamos para a nossa responsabilidade como cristãos, precisamos olhar para o significado real da ceia do Senhor nas nossas vidas. Então, dito isso, queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias comigo em 1 Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos crentes da igreja de Corinto. Para entrarmos aqui, enquanto os irmãos vão encontrando, eu vou introduzindo, dando um panorama geral aqui da primeira carta aos Coríntios. A primeira carta de Paulo para a igreja de Corinto, veja só, ela não foi a primeira carta de Paulo para a igreja de Corinto. Paulo, no capítulo 5, versículo 9, da primeira carta aos Coríntios, nos fala: já vos escrevi outra vez para que não vos associeis com os idólatras. Contudo, essa carta foi perdida ao longo da história e nós temos aqui o que provavelmente seria a segunda carta de Paulo para a igreja de Corinto, figurando como sendo a primeira. Mas, tendo em vista que Paulo fala de idolatria lá no versículo 9, muito provavelmente, pelo fato da cidade de Corinto ser uma igreja imersa em idolatria, essa carta devia relatar problemas similares aos que nós encontramos na primeira carta de Paulo para a igreja de Corinto. E aqui é preciso nós entendermos que a igreja de Corinto era uma igreja gentílica, na cidade de Corinto. Corinto, capital da província da Acaia, do estado, seria como o estado da Acaia, próximo ao Peloponeso, que fazia uma conexão com a Grécia. E era uma cidade portuária, uma cidade influente no Oriente Antigo, uma cidade de pessoas com alto patamar financeiro, mas também uma cidade com uma enorme quantidade de pessoas necessitadas. Paulo olha para essa igreja e doutrina, dirige essa carta para os Coríntios da cidade de Éfeso, porque ele identifica naquela cidade, relatado por ele, problemas ligados ao culto na cidade de Corinto, problemas ligados à moralidade na cidade de Corinto, problemas ligados ao relacionamento dentro da igreja, que é o eixo central do capítulo 11, mas problemas também ligados aos equívocos doutrinários que estavam ocorrendo naquela igreja. É por isso que nós podemos dividir a primeira carta de Paulo para a igreja de Corinto em dois grandes blocos. O primeiro bloco que fala da imoralidade sexual que imperava naquela igreja, onde naquela cidade e tinha certos comportamentos pagãos e idólatras naquela igreja. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 6, alerta sobre litígios que estavam acontecendo na igreja. E fala também de um caso incestuoso, de incesto que estava acontecendo ali na igreja. Mas veja que Paulo usa dessa oportunidade não somente para falar desses dois casos isolados. A cidade de Corinto era uma cidade imersa em prostituição. Tinha o templo da deusa Afrodite. E na cidade de Corinto havia, nesse templo, um dos templos mais portentosos do Oriente Antigo, onde naquela cidade tinham aproximadamente 1000 sacerdotisas da deusa Afrodite. E aí a gente já vê o escambau que fica o negócio. O culto deles era eivado em prostituição. Soma-se a isso o fato de que havia também um apego ao deus Apolo, em que o culto para Apolo figurava na centralidade do corpo masculino, o que, portanto, leva à prostituição daquela cidade, além do que seria o normal, homem e mulher, ter também casos de homossexualidade a rodo naquela cidade. E quando nos voltamos agora para o segundo bloco de texto, que vai partir do capítulo 7 ao capítulo 16, Paulo alerta a igreja sobre carnalidade.
E carnalidade aqui não no sentido estricto aqui de colocar também como imoralidade sexual, não, mas de comportamentos que haviam na igreja, que eram comportamentos de pessoas que não andavam no Espírito, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Na igreja, lugar onde deveria haver comunhão, havia dissensão, havia facção, havia divisões. No lugar onde deveria haver amor fraternal e compaixão entre os irmãos, havia, meu irmão, briga, disputa por poder. No lugar onde era necessário que houvesse um comportamento e obediência dos cristãos à palavra de Deus, havia recalcitrância e libertinagem. E havia equívocos doutrinários e heresias. Paulo escreve no capítulo 10 a sua ideia central, que vai ser terminada no capítulo 11, doutrinando a igreja agora acerca do culto. E assim nós podemos adentrar no versículo 17 do capítulo 11, que vai nos dizer: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Por quê? Antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há dissensões entre vós, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Apesar de ser uma igreja problemática, Paulo, no versículo 2 do capítulo 11, elogia a igreja por guardar certos princípios da doutrina apostólica. Mas isso não exime a igreja da doutrinação quando necessário. E é por isso que Paulo agora dirige-se à igreja para falar para eles acerca do real significado e vivo da ceia do Senhor, meu irmão. Mostrando para eles que a ceia do Senhor, essa mesa de salvação, nos faz rememorar, lembrar de que nós temos uma relação interna e externa diante da salvação de Deus para as nossas vidas. Uma relação interna que é vertical com Deus dos céus, mas uma relação externa que é horizontal como o corpo de Cristo. E Paulo alerta a igreja para que a igreja possa refletir nisso. Porque, meu irmão, uma igreja que não tem a comunhão de Cristo fixada como centro, é uma igreja que não pode ser sustentada, base para os seus próprios membros. E veja que Paulo aqui também enfatiza que até importa que houvesse heresias. As heresias, ele não está dizendo aqui para a gente que na nossa igreja tem que ter herege, não. É uma explicação de que as heresias, os problemas doutrinários que estavam surgindo na cidade de Corinto, Deus estava até usando desses problemas para mostrar quem eram os verdadeiros fiéis. A igreja primitiva, no primeiro século, que é denominado de século apostólico, onde os apóstolos ainda estão vivos, escrevendo e doutrinando as igrejas, para que nós tenhamos o nosso cânon aqui, sofreu, meu irmão, com dissensão, com facção, com heresia. Até o século III, que é o período da patrística, o período dos pais apostólicos, nós vemos aqui a igreja também corriqueiramente lidando com esses problemas. Veja, do século I ao século III, a igreja lida com problemas como gnosticismo, arianismo, marcionismo, docetismo, ascetismo. Mas como que os verdadeiros cristãos foram identificados? Pela guarda da palavra de Deus. E a guarda da palavra de Deus, ela deve ser presente nos nossos dias também, meu irmão. Porque da mesma forma como houveram heresias que tentaram tirar a comunhão central do que significa essa mesa dos cristãos, pessoas, pela sua própria vontade, volição, degenerando os ensinamentos apostólicos. Nos dias de hoje isso também impera. Nós vivemos no Brasil, falando do cenário brasileiro, imerso numa teologia da prosperidade afetiva, heresia. Por quê? Você só pode ser abençoado por Deus, você só pode ser salvo se você for rico, se você for 100% feliz em todo momento da sua vida. Vivemos no cenário brasileiro de uma heresia sincrética, sincretismo religioso. Quantas igrejas, Brasil afora, não adotam padrões judaicos para o seu culto e adaptam até outras religiões aí afora para dentro do culto? Vivemos imersos aqui no nosso Brasil num relativismo moral e ético da palavra de Deus.
onde que a palavra determina que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, o cara olha para ela e não, isso aqui não fala comigo não, eu estou certo. Relativismo, neo-ortodoxia e liberalismo teológico. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com sua inteireza. De Gênesis a Apocalipse, ela fala o que Deus quer que nós escutemos acerca da salvação, revelando Jesus, meu irmão, aquele que é o centro da igreja, que é o centro da nossa salvação. Por isso que é preciso termos atenção com quem nós escutamos e aquilo que ouvimos. Veja que, para afixar mais ainda esse cenário que Paulo está pregando aqui para a igreja de Corinto, ele fala agora no versículo 20 ao 22 o seguinte: de sorte que quando vos ajuntais em algum lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E aí ele entra falando, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comerdes e beberdes? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, porém, não vos louvo. Meus irmãos, uma igreja que não tem comunhão, ela não tem a bênção de Deus. Amém. E veja que, naquele contexto de igreja primitiva, havia uma festa denominada de festa ágape, festa do amor. No grego existem 3 palavras para designar amor: ágape, eros e filéu. A festa ágape aqui é um amor profundo, visceral. O amor que os irmãos podem ter uns pelos outros, pela sua igreja, somente quando são renovados por Jesus. E veja que o que acontecia naquela igreja eram dissensões. Veja que o que Paulo fala para aquela igreja gera dúvida no coração deles. E deve gerar, no nosso contexto atual, reflexão no nosso coração. Para que nós passemos a olhar para as nossas vidas, para as nossas atitudes, e se diante da mesa da salvação, diante da igreja do Senhor Jesus, nós desejamos e temos cultivado uma igreja em vale comunhão. E perceba que a igreja que não é abençoada por Deus, porque ela não tem o amor, porque ela não tem a comunhão, isso só ocorre porque ela é uma igreja que não cuida de seus membros. Nós precisamos olhar para cima e desejar o céu? Precisamos. É mistério, ou seja, é necessário. Mas é preciso olhar para o lado, ver a necessidade do irmão. Seja essa necessidade física, seja essa necessidade espiritual. Que Deus abençoe para que a nossa igreja não seja uma igreja que lide com problemas de sempre ter que estar cuidando e alimentando os irmãos, porque é bênção quando Deus abençoa o trabalho para todos os irmãos. Esse é o cenário. Esse não é o cenário de muitas igrejas, mas também é o de muitas igrejas. Mas outro cenário aqui que nós vemos é que, como membros de uma igreja, como corpos do Senhor, nós somos chamados a atentar também para a caminhada espiritual um do outro. Nós não caminhamos só. Isso em si é comunhão, meu irmão. E quando nós não frutificamos a comunhão uns com os outros, quando nós geramos dissensões dentro da igreja, o que acaba acontecendo é que nós estamos pecando contra Cristo. Porque se a igreja é o corpo do Senhor Jesus, errar contra a igreja, provocar dissensão, não amar é o mesmo que não amar o Senhor Jesus. Veja que Paulo tem muito claro na sua mente que o problema não foi a doutrinação. Porque ele ensinou esses crentes da igreja de Corinto o que era necessário de se fazer. É por isso que, agora no versículo 23, ele vai nos dizer: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e após ter dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Fazei isso em memória de mim.
E semelhantemente também, após ceiar, tomou o cálice, dizendo: isso é o sangue, isso é o Novo Testamento no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha só o cenário. Paulo entende muito bem que esse princípio já foi ensinado para a igreja. Mas veja que apesar de nós como crentes entendermos, momentos e outros é preciso olhar de novo para que essa reflexão se torne viva no nosso coração. Perceba que diante da ceia do Senhor, diante da mesa da salvação, ela possui dois significados aqui muito interessantes. Para mim e para você, ela é um momento de efervescência espiritual. É um momento em que nós rememoramos aquilo que Cristo fez. Mas ela também significa dor, sofrimento, martírio e sacrifício do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para esses dois cenários aqui, nós entendemos que diante da mesa da salvação, nós entendemos que diante da mesa do Senhor, você e eu um dia fomos livrados lá do Egito. Lembra? Pecado, mundo. E agora nós estamos diante de Deus, meu irmão. Nós estamos diante da graça. Nós estamos diante de uma mesa que anuncia primeiro para o seu coração vida e abundância. Nós estamos diante do amor de Deus, da maior forma que o amor poderia ser revelado. Em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, um amor sacrificial. Portanto, Paulo adverte a igreja aqui, para que não haja dissensão dentro da igreja. E perceba que ele é categórico em reafirmar as palavras de Jesus. Porque, em essência, se nós não tivermos esse significado que já mencionei aqui da ceia ao nosso coração, sabe o que a ceia passa a ser? Um ritual religioso comum. Não significa nada. Porque a expectativa messiânica, a expectativa do Messias que viria para cumprir a lei e para gerar salvação no nosso coração, essa expectativa ela é quebrada. Quando esse significado não está enraizado no nosso coração. E a igreja de Corinto era uma igreja que poderia estar fazendo tudo, menos estar na mesa do Senhor. Era uma igreja que podia ter qualquer convidado, garboso, né, pastor? Portentoso na cidade, para estar lá no culto deles, menos o dono da mesa. Porque era uma igreja que tinha esquecido de frutificar uma comunhão real e verdadeira. Porque, meu irmão, a mesa do Senhor, essa mesa de salvação, esse banquete de graça que é oferecido para mim e para você, ele não é santo pelo pão e pelo vinho. Determinada, para não mencionar o nome de igreja, mas tem uma igreja que tem uma interpretação muito antiga na história da igreja cristã, que ela interpreta que o pão, após ser ingerido, vira carne, e o suco de uva ou o vinho, após ser ingerido, vira sangue. Essa é uma doutrina chamada de transubstanciação. E aí existe todo um momento ritualístico, sacralístico ali, até místico. Mas diante da palavra de Deus, e aqui como doutrina batista, nós entendemos e vemos que essa ceia é santa pelo significado que ela carrega, pela memória que ela traz ao nosso coração e à nossa mente. Onde nós vemos que a santidade da ceia, ela está na pessoa que ofereceu esse sacrifício por mim e por você. A santidade da ceia, ela está também presente no povo de Deus. Povo santo, separado. Porque a partir de agora nós entendemos que diante dessa mesa de salvação, diante daquele que é santo e ofereceu o seu corpo por mim e por você, nós rememoramos, lembramos do que ele fez nas nossas vidas, mas também pelo irmão que está do seu lado. Não é só você, não somos só eu, somos nós, unidade. E todos esses elementos tornam
essa ambiência tornam esse momento santo na presença de Deus. E após explicar isso, Paulo agora faz uma advertência para a igreja do tocante, caminhando para o final já, encerrar. Faz uma advertência para que os irmãos possam olhar para os seus corações e ver se de fato eles estão carregando esse significado nos seus corações. É por isso que no versículo 27, na verdade, ele nos fala o seguinte: portanto, qualquer que comer indignamente deste pão e beber deste cálice é réu ou culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aqui entra um dos versículos chaves desse texto: examine-se ou avalie-se o homem, pois o homem é a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Meus queridos, uma igreja que não tem o amor como a sua figura central, e esse amor não é um sentimento, não é apenas as nossas ações, podem ser, mas esse amor que eu falo é o próprio Senhor Jesus, como sendo o eixo dos relacionamentos da igreja. Uma igreja que não tem Jesus como seu centro é uma igreja que não se fundamenta em aliança de uns com os outros, e muito menos para com ele mesmo. Quando nós olhamos para o significado dessa mesa, mesa de salvação, mesa de graça, nós entendemos que aqui o que Paulo está tratando para a igreja também é para que nós possamos avaliar o nosso coração. Avaliar o nosso coração se de fato estamos desejosos de ter esse Cristo, esse amor nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Veja que é por isso que Paulo elenca aqui pelo menos 3 princípios que nós podemos extrair do texto para autoavaliação. Em primeiro lugar, é preciso se avaliar. É olhar para si e ver a sua necessidade de Deus. É olhar para si e ver a sua falabilidade. É olhar para si e lembrar daqueles pecados recorrentes que todos nós temos e pedir perdão ao Senhor. É olhar para si com uma autoconsciência daquilo que você tem feito na sua igreja, na sua vida individual e na sua família. Por mais que nós possamos ser ótimas pessoas, nós ainda não somos perfeitos. É por isso que essa autoavaliação consiste em olhar para dentro e identificar a nossa necessidade de Deus. Em segundo lugar, é preciso reverência. Reverência diante dessa mesa, que é uma mesa santa. É uma mesa que anuncia a morte do Senhor. Mas é uma mesa que anuncia também que essa morte não foi em vão. É uma mesa que anuncia que esse que morreu ressuscitou, que ele está vivo, está sentado à destra de Deus nos céus, intercedendo por mim e por você, derramando vida no nosso coração. Em terceiro lugar, é uma mesa em que nós refletimos a nossa união com a igreja. É uma mesa que nos convida a olhar não só para dentro, mas a olhar para fora e enxergar esse irmão, essa irmã que está do seu lado, que está na sua frente, como um filho de Deus. Porque você e ele e ela agora são filhos de Deus, adotados por Jesus Cristo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que agora são servos do Deus vivo e que trabalham juntos para a cooperação do mesmo reino, o reino de Deus. Amém. Irmão, a palavra de Deus, ela é linda porque ela é plena e ela é perfeita em todos os sentidos. Ela pode gerar confronto ao nosso coração, mas isso é bom, isso é positivo, e no coração do cristão tem que haver confronto. Por
porque, em essência, diante desse confronto, a postura do cristão é de olhar para essa mesa de salvação e chegar diante dela em arrependimento, em quebrantamento de coração. Isso é o que nos torna dignos de ser participantes dessa mesa? Não é. Não é fazer um auto-exercício desses 3 pilares. O que nos torna dignos de estar aqui é o próprio Senhor Jesus. É o sacrifício dele. É a adoção dele nas nossas vidas. Mas isso revela, esse exercício, ao nosso coração, o desejo de, como igreja, e seres também individuais, na sua vivência particular, de estar na presença de Deus, de caminhar com Deus e de juntos trabalhar em Deus vivo. Irmão, que esse entendimento possa se afixar no nosso coração e que possa ser um brado de júbilo diante dessa mesa. Amém. Um brado, meu irmão, que nós damos pela salvação que Ele nos deu. Amém? Amém. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a afixarmos isso no nosso coração. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, em Tua presença estamos, Te dando graça, Pai, por estarmos reunidos como igreja, povo Teu, santo, separado, Te pedindo, Pai, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas vicissitudes, diante dessa mesa que simboliza a nossa salvação. Pai, Te damos graças porque um dia Tu remiu as nossas vidas, Tu nos salvou, e que o desejo de estar na Tua presença, e de ser igreja, de ser corpo, de cada um amar os seus irmãos, possa estar afixado no nosso coração. Então que oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.